Então, salve, salve família. Eu sou o Guilherme. Hoje eu vou estar junto com o Rafael e com alguns entrevistados especiais para a gente comentar um pouco sobre a sociologia e como ela impacta no âmbito do trabalho. E para isso a gente também fez um react do vídeo do professor Gustavo Gaiofato, um historiador e professor da área e estuda bastante sobre o marxismo e consegue passar esses conhecimentos adiante. Ele tem um monte de canais, tanto no Instagram, TikTok, para quem quiser conhecer ele. A gente vai fazer um react de uma entrevista dele no Manual do Homem Moderno podcast, junto com o Edson Castro. Então, é isso. Segue aí com o react para vocês. Um fenômeno que a gente tem vivido nos últimos anos, principalmente acho que a juventude tem passado muito por isso, é essa questão dos aplicativos e do que tem sido chamado da uberização do trabalho. Então, frente aí um aumento na taxa de desemprego que a gente teve, que vem aumentando aí, provavelmente de 2016 para cá, a gente tem visto cada vez mais pessoas com ensino superior indo para Uber, iFood. Algumas pessoas já começam no mercado de trabalho em iFood. Qual que é o problema hoje dessa uberização dos empregos? Eu acho que isso está muito até associado para a gente poder fazer a ponte aqui com o que você tinha comentado sobre o capitalismo dar certo ou não, né? Porque o que acontece? Esse processo de uberização do trabalho é um processo que basicamente vai colocar o seguinte, que os trabalhadores eles não têm mais vínculos empregatícios. Isso é um processo que vem de muitos anos, vem de algumas décadas e tal, do mundo do trabalho. E basicamente a uberização do trabalho significa a dependência desses trabalhadores para as chamadas plataformas, né? Só que isso é um processo que acompanha também o próprio desenvolvimento do capitalismo. Porque o que acontece com esse processo de precarização do trabalho, né, que a gente chama de pejotização e tudo mais, é um ataque frontal às conquistas dos trabalhadores, à CLT, a todas as dinâmicas que dão uma certa garantia e dão uma certa estabilidade. Então a uberização é um fenômeno específico que acontece com relação... Isso tanto que ele vai falar depois, creio que ele vai comentar mais a fundo, mas teve toda uma luta para conquistas dos direitos trabalhistas, até depois quando o Getúlio Vargas vai criar ali a CLT, que não é a melhor coisa que a gente tem, mas é um método que funciona mais ou menos atualmente. Só que daí agora, nesse processo de uberização, que é o que ele vai explicar mais a fundo no vídeo aqui, meio que as pessoas tendem a ir para a questão da uberização, numa automação que vai tirar os direitos da pessoa, de todo esse trabalho construído aí vai começar a ir por água abaixo, porque as pessoas vão começar a entrar mais na questão da automação, que vai precarizar as condições de trabalho dela e a perca desses direitos também, que também vai entrar na questão da pejotização também, né? Que quando a pessoa trabalha como pessoa jurídica para uma empresa, para não precisar pagar, para a empresa não precisar pagar as taxas e tudo mais e ir direto dinheiro para a pessoa vai achar que é melhor, mas no fim ela não tem garantia nenhuma do serviço. São a esses trabalhadores de plataforma, né? Que são basicamente um proletariado virtual, não porque esse proletariado existe, né? Mas um proletariado que está nesse campo do digital. E aí isso, na verdade, é fruto de um processo, Edson, de não só uma financiarização da economia brasileira, porque eu não acho que seja só isso, mas é um processo de precarização da força de trabalho, porque se você tem um processo em que o trabalhador ele não tem escolha, né? Ele não tem uma opção, e aí isso passa por vários pontos, né? O Estado brasileiro deixa de investir no seu processo de desenvolvimento interno e faz com que haja a contratação de menos engenheiros, por exemplo, de menos pessoas especializadas. Bom, e como ele falou ali de deixar de desenvolver, de investir no desenvolvimento interno, eu acho que ele vai explicar de novo, provavelmente isso, mas grande parte do dinheiro que é gerado, no caso, pelo processo de uberização, vai para fora. E isso aflige muito a soberania brasileira. Pô, isso é um bagulho até legal de falar, porque eu vi o debate do Jones Manuel contra 20 conservadores, né? E daí ele fala isso na questão da privatização das empresas. Que nem, não sei se tu sabe, a Enel, que é a empresa ali que comanda a questão da energia elétrica ali em São Paulo, é uma empresa italiana. Ou seja, as pessoas lá em São Paulo sofrem com um trabalho porco privatizado que vai para São Paulo.
e faz com que haja a contratação de menos engenheiros, por exemplo, de menos pessoas especializadas para poder tocar aqueles trabalhos. Ou você não tem um processo de valorização do salário mínimo, você não tem um processo que garanta a produção de uma demanda, né? E aí o que acaba rolando é que essa precarização do trabalho ela é muito útil ao sistema. Ela é muito útil por quê? Porque ela vai impor um ritmo de trabalho que não permite com que o trabalhador tenha a escolha de optar por um trabalho que seja mais digno ou que seja melhor, né? Então a gente vê a uberização ela opera nesse sentido, a ideia de que o trabalhador vai ser obrigado a trabalhar naquela... Não é que ele é obrigado, né? Porque aí vai vir algum liberal safado e vai falar, não, mas ele pode sair a hora que ele quiser, né? Só que o que a gente vê num processo de desestruturação de investimento, de falta de todas as estruturas que possam fazer com que o Brasil não seja escravo do agronegócio ou escravo da economia financeira. Não tem um processo de industrialização robusto, né? Não existe um processo de reformas estruturais que possam garantir um crescimento econômico e social do Brasil. A tendência é a classe trabalhadora se tornar cada vez mais precarizadas num movimento de aumento da taxa de lucro da burguesia, né? Então, por exemplo, você comentou, né, que desde 2016 a gente tenha visto um processo de aumento do desemprego, né? E a gente tem visto também um processo de aumento do trabalho informal, né? Então, o que significa isso? Significa E como ele fala ali da taxa de desemprego ter baixado bastante, acaba que, como ele falou antes também do trabalhador ser meio que escravo do serviço, não está totalmente errado, porque, querendo ou não, com essa taxa de desemprego baixando, é mais difícil o cara conseguir arrumar um trabalho, né? Tipo, trocar de serviço. E, além disso, a média de hora trabalhada por um trabalhador é de 12 horas. Isso eu vi no Fantástico. Inclusive foi quando a gente fez o podcast com o Vini. Eu vi que a taxa de desemprego foi atingido seu ápice desde 2013. Foi atingido 5,47, se eu não me engano. Isso também aflige muito na questão de concorrência de emprego, né? Porque que nem é uma faca de dois gumes. Por um lado é bom, porque o trabalhador em si vai poder concorrer, ser mais flexível, assim, questão salarial, de benefícios e tudo mais. Porém, é uma coisa que pode ser maléfica ou pior para pequenos empresários e tudo mais. Que nem a gente viu na questão do Vini. Aqui na região é difícil encontrar empregos que nem na área do mercado, por exemplo. Porque as pessoas, como têm uma flexibilidade maior agora, vão tender a ir para uma área mais formidável para elas, né? Que elas têm que fazer menos esforço e tudo mais. Os trabalhadores estão com menos segurança no mundo do trabalho, e com menos segurança, isso dá mais força para que os capitalistas, os donos de grandes empresas e tudo mais, tenham espaço para poder impor as suas questões, impor suas pautas e já era. Então, como é que isso opera na uberização, por exemplo? Como você falou, muitos engenheiros, né, por exemplo, que não conseguem emprego em lugar nenhum, são obrigados a fazer Uber, e aí a Uber tem todo aquele discurso ideológico que permeia aquele pensamento, que vai ser uma coisa do tipo, você trabalha a hora que você quiser, você tem a sua independência, você pode fazer isso, aquilo, numa falsa ideia de autonomia, né? Porque o que a uberização faz é que esse trabalhador fique totalmente vinculado ao aplicativo, àquela plataforma. Então, um trabalhador da Uber ele não pode escolher muitas corridas que ele pega. Por quê? Porque senão isso vai significar que o aplicativo pode bloqueá-lo de maneira sem mais nem menos. Da mesma maneira. Peraí. Dá para falar também agora nessa parte aí que como os aplicativos não deixam o cara meio que escolher o serviço que eles vão aceitar, tanto Uber como iFood e outros, é uma forma de eles ser meio que escravos do aplicativo. Porque se eles começarem a recusar, eles têm a conta bloqueada e, entre aspas, perdem o emprego. Maneira, o entregador de um grande aplicativo de alimentação como o iFood, ele não escolhe o horário que ele trabalha. Um moleque de periferia que precisa virar rimo de família porque a mãe já está trabalhando, porque o pai está preso, porque tem um monte de coisa assim acontecendo, tem que ficar 10, 12 horas em cima de uma bicicleta alugada de um banco
para poder conseguir constituir renda. Então eu acho que a uberização, ela é um processo, eu diria que ela é um processo no nosso tempo que é um processo novo. Mas a precarização do trabalho, ela não é um processo novo. Ela acontece ao longo da história do desenvolvimento do capitalismo e ela é um produto dessas relações de produção, tá ligado? Eu acho que a uberização, ela tem outras dimensões, ela tem outras características, mas ela é um fenômeno histórico ligado necessariamente ao capitalismo. Porque enquanto a gente tem uma taxa de lucro das burguesias, dos empresários, que sobe, como que essa taxa sobe? Né? Essa taxa vai subir a partir de mais extração, de mais-valia, de mais extração do tempo do trabalhador na vida diária do cara. Então isso acontece como um movimento de aumentar a lucratividade dessas pessoas. Isso geralmente acontece nas crises, porque é nas crises que a taxa de lucro da burguesia começa a sofrer alguns abalos, ela passa a sofrer alguns problemas. Pra você ter uma dimensão disso, eu também é foda que esse assunto eu vou emendando uma coisa na outra. Não, e aí mas cara, você tá aqui, hoje Quero só fazer um apontamento, uma coisa que você falou, porque é uma experiência pessoal minha, né? O meu tio, ele foi por muitos anos entregador. Uhum. Então ele trabalhou entregando pra pizzaria, ele foi motoboy durante muitos anos, então não só meu tio, como amigos do meu tio, pessoas que frequentaram minha casa e tudo mais, são desse universo. E uma coisa que aconteceu com a chegada, a gente fala muito de Uber e iFood, mas a gente fala muito pouco de log, que também mudou muito a relação. Antes você tinha entregadores de uma pizzaria, você tinha um salário fixo com seu chefe, você tinha adicional de sábado, adicional de noite, você tinha até gorjeta, você tinha um monte de coisa ali adquirida e adicionada. Quando chegou o iFood, caiu para quase mais da metade do quanto que esses entregadores ganham, até porque eles foram dispensados na maioria dos lugares, porque você tem um entregador terceirizado pelo aplicativo, então muitos empregos que tinham de entrega sumiram. Sim. E o que acaba sumindo junto com isso, é uma coisa que a gente vê, principalmente a gente que recebe muito, é até mesmo o próprio padrão de qualidade da própria entrega, né? Porque uma coisa antes que era um entregador fixo daquele lugar, era o cara que conhecia o cliente, que servia aquela região, aquilo tudo mais, Sim. acaba perdendo muito disso, assim. Então os próprios entregadores sentiram isso, e é uma vivência que eu tenho muito de dentro, assim. Pode crer. Isso me pega muito de ver pessoas que eu conheci, que frequentavam minha casa, a casa da minha avó e tudo mais, que perderam o emprego, e foram empurrados pro iFood. Então não é que eles decidiram ir trabalhar em iFood. Não tem outra opção, né? O cara tem que ir pra lá. Porque o dono da pizzaria olha e fala, pô, vou pagar, sei lá, 2 mil, 3 mil reais pro entregador por mês, ou jogo isso por iFood e não pago nada. E ainda tem um problema, né? Porque o dono da pizzaria, geralmente, se ele não coloca a pizza dele no iFood, ele não vai conseguir. E como ele falou ali, da mudança de trabalho fixo do entregador pelas teleentregas terceirizadas pela iFood e outros aplicativos, isso acaba sendo uma moeda de dois lados, né? Onde facilita para quem pede e para o pequeno empresário, porque além de não ter o gasto fixo com o entregador, quem vai estar pagando a corrida ali do motoboy vai ser o cliente. E é ruim para o entregador. Por quê? Porque vai perder o salário fixo, o emprego fixo dele, e ser substituído por qualquer outro entregador. E além disso, acaba sendo, por um lado, é ruim para quem pede, porque cada vez vai vir um entregador diferente. Como se percebe às vezes na internet, várias pessoas reclamando dos modos de entrega de cada um. Nunca se sabe quem que vai retirar a entrega e o estado que vai chegar, e esse que é o problema de cada vez vir uma pessoa diferente. Não. Mas Tem até aumenta aquele vídeo de... do inutilismo que ele fala que do bolo dele, já chegou a ver? Ele Sim, sim, o bolo vem todo fudido. E aí ele faz um vídeo pasmo com a situação, porque parece que o cara simplesmente jogou bola com a porra da caixa do bolo, tá ligado? Esse vídeo é muito bom. Mas exato. isso é basicamente o processo de uberização em si, né? Que nem tu explicou, se vai vendo nos conceitos, é isso. O cara ele perde o emprego fixo e todos os direitos que foram batalhados para ter, e ele trabalha numa escala abusiva que força ele a ser escravo da plataforma, né? Porque, tipo, não vai. Se ele for depender de alguém que faz entrega como antigamente,
é muito difícil, ainda mais em grandes cidades. Que nem aqui não tem muito essa questão de Uber. Cada lugar ainda tem um motoboy fixo. Daí, tipo, é um negócio que eu até acho que ele vai comentar. Tem empresas que tem esse diferencial de ter o seu motoboy, eles têm o próprio aplicativo deles, que nem aqui no Vale, que nem a Pizza e não sei se tem outros. Quando eles automatizam, é pela plataforma que seria deles, basicamente. Não é um iFood ou alguma coisa, tá ligado? Sim. Só que se tu for ver em grandes cidades, que nem. Até Santa Cruz, pegar o exemplo, né, meu? Se tu for depender de ter a loja que tu gosta ali e for no sistema deles pedir, vai ser muito mais difícil tu ter a venda do que tu tá no iFood. O cara abre aqui e aparece tu na hora, né? E é bem mais conhecido, tem muita mais demanda pra esse tipo de serviço, né? Conseguir ter o mesmo volume de demanda que ele tinha antes, né? Pô, isso é um negócio que eu acho engraçado, a gente não usa mais telefone pra fazer delivery, né? Não existe mais contato humano. Tipo, você faz ali o pedido no aplicativo e tal, e você não vê, você não ouve quem você fala, você não troca mais nada assim. É um processo de separação cada vez maior, né? E isso é muito louco porque vários restaurantes, como uma tentativa de segurar esse processo, né? Eu acho que ele não é reversível na ação individual de cada lugar, né? Mas, pô, você já não pegou algum lugar que fala, baixa aí o nosso aplicativo e você ganha um desconto de pedir no nosso site? Porque, mano, o iFood fica com uma taxa gigantesca do volume de entrega. É aquele negócio, né? Pô, o negócio representa uma maior comodidade. Então, tipo, pô, você vai lá, pesquisa, tal. Bem mais fácil, né, pra gente que é a ponta final, né? Que é o B2C, né? É muito mais fácil pra nós. Só que é isso, tem todas essas dinâmicas de exploração do trabalho, né? De precarização. Pô, eu vi uma vez uma matéria, só que eu fiquei chocado. Eu não lembro em que lugar que foi, não sei se foi no Rio ou se foi em São Paulo. Mas era um entregador de iFood, um cara chamado Yuri, que morreu durante uma entrega, foi atropelado, sofreu um acidente. E aí o iFood colocou que os entregadores têm direito a um seguro de vida, uma paradinha assim. Só que quando o cara morreu, o iFood foi lá e desativou o perfil do cara por ele estar inativo. Tipo, rolou isso. E aí, quando a família do cara entrou na justiça pra poder ter o acesso a... Pô, dar um enterro pro mano, tá ligado? Tipo, a gente não tá pedindo que a família do entregador tenha os meios de produção do iFood. Mano, a gente tá pedindo pra que o filho daquela mãe que morreu entregando alguma coisa de bicicleta tivesse um enterro. Tá ligado? O iFood fala, não, ele utilizava o perfil dele da namorada, que ele abriu com o CPF da namorada, por quê? Porque o iFood havia bloqueado o perfil dele anterior. Porque acontece isso, se o cara não entrega, mano, e acontece muito, tem muito cliente que é pau no cu, né? Tem muita gente que é filha da puta, e aí a pessoa vai lá e avalia mal, faz alguma coisa que às vezes o cara não faz, aí vai lá e bloqueia o perfil. Só que o mano precisa trabalhar, velho. É isso, o mano precisa trabalhar, porque se ele não trabalhar, ele não tem dinheiro. Se ele não tiver dinheiro, ele vai morrer. Nossa, é louco, né? Como essa dinâmica de aplicativo é destrutiva pra gente, né? Então, para pra ver como... Pô, por exemplo, aqui na região da Moca, vários pequenos negócios fecharam. Ao mesmo tempo que outros pequenos negócios surgiram. Só que todo cara que tem iFood, até pessoas que tem na plataforma, até convido vocês a conversar, quem tá no iFood, tem essa reclamação de que a taxa é muito alta, de que ganha muito pouco. A gente que é cliente, a gente recebe a comida na nossa casa, que é uma comodidade, mas se você tiver qualquer problema dentro da plataforma, nossa, pau esquece. no seu cu. Nossa, é horrível, bicho. Pau no seu cu. Nossa. Eu recebi já um nuggets comido. Nossa. Que foi um ótimo, um excelente dia. Grande dia. Foi uma tarde muito deliciosa. Tarde inesquecível, né? No meio da pandemia eu recebi um nuggets mordido. Perfeito. Não, nossa, foi no meio da pandemia. Que é o jeito incrível de você azedar um almoço. Assim. Charlie Brown Jr. Hoje ninguém vai estragar meu dia, né? Estragaram. E é louco, né? Porque ao mesmo tempo, pô, tem a facilidade, você recebe o backlash, que nem o Uber, né? Pô, no Uber era só maravilha no começo do Uber. Hoje em dia você dá um rolê de Uber, você... Pô, você fala, pô, acho que se eu tivesse vindo de metrô, eu tinha sofrido menos, né? E insegurança, assim, né? Acho que tanto de... Pô, o processo de aceite, assim, da Uber, de você ir lá e colocar um seguro do carro, assim, mano... Tipo, tem um monte de carro que eu já entrei que é isso, né? Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. E é isso, pô. Eu espero que essa aventura termine com um final feliz, né? Que é eu chegando no destino. E, tipo, ver cada vez mais pessoas que...
vem para a cidade ou que trabalhava com outras coisas e aí não tem mais essa opção. Tem gente que curte, né? Tem gente que acha que é ok, que é de boa e acha que é suave, assim, né? Pensar nessa perspectiva, ainda mais porque precisam trabalhar, né? Se não tem esse trabalho, tá fudido. Mas, pô, é isso. Se você não trampa, se você não fica 12 horas dentro de um carro, e, mano, 12 horas dentro de um carro em São Paulo é um negócio assim. Esquece. É completamente maluco, completamente maluco. E, mano, vendo que a gente vê de cada vez mais fundos investindo milhões em 99 táxis, que hoje é 99 só, Uber, iFood, essa galera que tem esse investimento enorme, tem um caminho pra gente voltar? Tem um caminho pra gente conseguir pelo menos desuberizar as nossas relações de trabalho? Eu acho que o processo de desuberização significa necessariamente um conflito, né? Significa um conflito com as pessoas que estão promovendo a uberização do trabalho, né? Então, eu acho que a gente volta para a questão central, né, do Marx e do Engels, que é a luta de classes. Tipo, desuberizar o trabalho significa a gente se empenhar a favor da classe do proletariado, né, para que ele possa ter melhores condições de trabalho nessa dinâmica. E não é algo que esses donos de investimentos, de fundos, etc., vão querer fazer. Tá ligado? Por quê? Porque para eles não vai ser tão lucrativo. E é curioso, né? Porque, na verdade, a Uber, ela é uma empresa pouco... Ela nunca deu... Acho que, se eu não me engano, a primeira vez que ela deu lucro foi no ano passado. Eu não tenho certeza dessa informação, então aqui, ó, é diretamente a minha opinião, tá? É o famoso eu juro, segundo pesquisas. Mas é uma empresa que... ela nunca apresentou um balanço positivo. Ela é uma empresa que dá prejuízo. E por que os investidores continuam com ela? Porque eles acreditam no modelo de negócio da Uber. Porque o modelo de negócio da Uber é uma coisa que está diretamente associada com esse processo de precarização do trabalho e de aumento da lucratividade. A brisa da Uber era de ter os carros Tesla, né? De ter os motoristas automáticos, pá. E aí você ter, tipo, um aplicativo dos Jetsons, né? Que você chama, vem o carro, para na tua casa, te leva e já era. Só que esse processo de desenvolvimento demorou a implementação e aí você tem os motoristas. Tanto que o motorista... E tanto que a Tesla recentemente fez um anúncio, o aplicativo deles com corrida autônoma, né? Tanto que foi lançado para influenciadores da região, né? O Leon e a Nilce mostram aqui tem os trechos. Que é um bagulho pra rua pra virar na direção certa. Precarizado. O do Tesla pegou ela na direção errada e teve que fazer a manobra toda. Então demorou muito mais. E o Waymo também chegou mais rápido. Mas se estiver chovendo, o da Tesla é melhor. Porque você já entrou. Sim e não. Mas se estiver chovendo, você vai estar debaixo da marquise em algum lugar. Daí, tipo, tem vários takes que mostram ali que o robô dando pau louco no meio da rua, parando no meio da rua pra entregar os influenciadores lá. E eles não deixavam mais ninguém porque dava pra ver que o trabalho era horrível e que isso não é bom definitivamente pra Tesla e pra esses aplicativos que querem fazer uma coisa autônoma. Que nem tem outros aplicativos que buscam fazer isso fora do Brasil, né? No Brasil eu não sei se tem. Acaba que pelo mau desenvolvimento da tecnologia, que ainda não tá bem, finalizado, assim, digamos, acaba sendo um tanto quanto perigoso esse tipo de viagem. É o percentual de gasto de capital variável que a Uber gasta, que é o maior volume. Agora você imagina, né? Num processo em que a gente está vendo a uberização do trabalho crescendo, e essa sendo a única opção para milhões de trabalhadores. Cara, você imagina quando a gente, eu não sei se isso vai acontecer de fato, né? Mas se em algum momento a gente tem um processo de popularização de carros 100% automáticos nesse serviço. Isso vai ter. Cara, você consegue imaginar o tamanho do buraco que a gente entraria, que os trabalhadores entrariam? Então eu acho que pensar em desuberização significa necessariamente a gente pensar que a gente precisa estar politicamente organizado e estar politicamente entendendo que isso vai significar uma luta social. Então, tipo, acho que teve uma... Não sei se foi... Eu acho que a Uber Eats ainda tem no Brasil? O Uber Eats acho que fechou. Fechou, né? Fechou porque acho que teve um processo ali de vista a uma regulamentação. Do tipo, agora vocês vão ter que prestar conta do que vocês fazem. Vocês não podem só fazer. O que a empresa faz? Pular fora.
Por quê? Porque é nesse cenário de passar boiado, de fazer tudo que bem entender, sem ter nenhum tipo de fiscalização, nenhum tipo de prestação de conta, que os caras fazem a festa. Então eu acho que pensar numa desuberização significa necessariamente a gente entender que isso é uma luta, uma parte da luta de classes, tá ligado? Isso significa dizer que se a gente quiser fazer isso, se a gente pensa nesse retorno, a gente precisa, enquanto classe, estar organizado em direção a um projeto que possa melhorar essas condições. Mas aí tem um outro ponto, né, que é essa luta, enquanto uma luta econômica, ela não é suficiente. Por exemplo, né, o que eu quero dizer com isso? Uma luta econômica é uma luta pelas questões imediatas, né? Pela melhoria do trabalho, pelo aumento dos salários, por essas políticas que, no plano real, né, no plano a curto prazo, são realizáveis e possíveis de serem constituídas e construídas. Mas se a gente não tem junto com isso uma luta política, esse projeto vai por água abaixo. Esse projeto ele não tem sustentabilidade. Para dar um exemplo, a gente viu durante os 12 anos de governo do PT um processo de melhoria, né? Ainda que todas as contradições que isso envolve e tal, mas eu quero ser um pouco mais didático aqui, mas a gente tem uma melhoria sensível da situação da classe trabalhadora, de um percentual considerável dela. Mas é importante lembrar que em 2006, a lei de drogas que vai aumentar o encarceramento em massa do Brasil é do governo Lula. A gente tem um processo, a Carta aos Brasileiros, né? Então o governo do PT ele nunca foi um governo que se propôs a ser comunista, nunca foi um governo que se propôs a ser revolucionário. Mas é um governo que, quando acontece o golpe em 2016, aquelas conquistas todas, aquele processo, aquela emoção toda, acabou. Num piscar de olhos, acabou. O Temer foi lá, assinou 3, 4 papéis e já era, tá ligado? Por quê? Porque essa luta no caráter político é uma luta que não aconteceu. Não é à toa que as pessoas que votaram no Lula nos anos anteriores, né, 2002, 2006 e tal, muitos desses eleitores depois votaram no Bolsonaro. Por quê? Porque não existe um processo de acompanhamento da luta política. Então eu acho que se a gente quiser fazer esse debate, né, sobre uma desuberização ou sobre uma melhoria dessas condições de trabalho, a gente também tem que pensar qual que é a luta política que a gente vai articular nisso. E para esse processo ser duradouro e ser firme, não existe uma alternativa dentro do sistema que a gente está. Porque no sistema que a gente está, o que a gente observa? Os trabalhadores sendo cada vez mais moídos, né? Cada vez. E que nem, de novo, voltando um pouco para a pauta ali do debate que eu vi com o Jones Manuel contra os 20 conservadores, né? Que essa questão da privatização, ele fala que se a gente começasse a usar toda a mão de obra que a gente tem qualificada, pessoas que realmente estudaram em faculdade e estão aptas a trabalhar, e ao invés de, tipo, pegarem essas plataformas, trabalharem em empresas 100% brasileiras, em que o lucro volta para dentro do Brasil e não vai cada vez para fora, que nem é a questão da Enel, as coisas, é uma chave que eu acho que é principal, porque, pô, quem não defende a soberania brasileira não é patriota, né? E não defender a soberania brasileira, sendo que, tipo, é um dos princípios básicos de ser brasileiro, né? Na questão do React é isso. Ele vai abordar as pautas de uberização e tudo mais. E então vocês agora vão ver a entrevista, o podcast, a conversinha ali que a gente teve com o Vini. E aí, Tega? Essa rendeu. Essa Vai rendeu. dar pra entender mais ou menos como que é esse processo de uberização de uma forma um tanto quanto resumida, né? Eu sou o Guilherme, estamos aqui com o Rafael. Boa noite. E com o Vinícius. Boa noite. Hoje a gente vai falar um pouco sobre as relações na questão do trabalho do Vinícius, que foi uma das propostas impostas pela professora Caroline. Então, Vini, quanto sente aí para conversar um pouco com a gente? Fico feliz por ter me chamado. Primeiramente, boa noite a todo mundo. É uma honra que você me chamou aí, vocês me chamaram para a entrevista e como eu sou da localidade aí de Linha Formosa, hoje residente na localidade do centro, né, onde eu resido atualmente, e o meu negócio hoje é em Linha Formosa, no supermercado Terra Sul. Hoje somos parceiros dos mercados Rede Forte. Sim. E vamos para as perguntas então. E o que tu faz mais ou menos ali no mercado? Hoje eu sou sócio proprietário da empresa. Eu atuo hoje praticamente como gerente, né? Financeiro e
Na parte mais como a nossa empresa é familiar, a gente faz de tudo, né? A gente não, o que vem, a gente faz, sabe? Mas hoje, durante a semana, assim, eu fico mais focado nos cadastros dos produtos, na parte fiscal, né? Sim. Como hoje altera bastante, tipo, a tributação, cada mês, cada ano muda. Sim. E eu faço essas mudanças de tributações, como também lançamentos de notas, né? Nos produtos. Eu envio direto para o Cefaz, né? Onde o meu sistema faz a interligação com o Cefaz. E praticamente assim, compras não é comigo, né? Só de carnes, é o meu setor de gelados, né? De carne é comigo, mas o restante daí cada um tem seu setor, né? Onde a gente dá cada função para cada funcionário. Com o fornecedor, e quando chega a nota é comigo daí já. Eu altero os preços, faço os lançamentos até chegar no consumidor final, né? Esse é o meu setor, o que mais ou menos eu faço, né? Sim. Acho que já pode partir para a tua pergunta, que ela é relacionada direto ali, mais ou menos. Sim. E o que tu acha importante no curso que tu fez para esse teu trabalho? Que nem fez contábeis, né? Isso. Então é uma coisa que eu acho. Eu já fiz, a minha irmã, ela fez a administração e eu já fui para a área da contábeis, né? Já pensando já na questão já de sempre estar no meio das vigências, né? Tipo, tributárias, sanitárias, onde tudo engloba, né? Sim. Hoje essas questões, e principalmente fiscais, né? Hoje, como vocês podem ver, a cada mês, a cada meio ano, praticamente muda as tributações de produtos, mudanças direto. Então, eu já foquei na contagem nessa questão também, né? Do SPED também, sabe? Fechamento desde o fechamento de caixa como trimestral, a gente do regime tributário do Coreal, né? Tem impostos trimestrais, mensais de funcionários, então tudo relacionado a tudo, né? Tudo dentro de uma cadeira específica da Contábeis, né? Então, tipo, pega de tudo, assim, né? Sim. Desde a questão ali dos trabalhadores até a Sim. questão do mercado mesmo, né? E que nem tu acha que as condições de trabalho hoje que tu tem são boas, são ruins, assim, dá pra fazer tudo que tu consegue fazer? Sim, não. Por ser uma empresa familiar, assim, é bem centralizado, sabe? Não é um big, né? Não, então a gente consegue, conforme as demandas, sabe? Às vezes a gente se atrapalha um pouco, dá uns imprevistos, né? O funcionário fica doente, né? Ou da família mesmo fica doente. Eu vou pro caixa, quem me conhece sabe, eu vou pro caixa atender, eu vou pra lá, vou pra cá, sabe? A gente conforme na demanda assim, dá pra Quem faz o que precisa, né? Isso, sabe? E hoje também eu tenho um sistema bom, sabe? O sistema ele é bem moderno já, eu escolhi aquela vez, um sistema ele é bem já mais, sabe? Conforme as demandas já ajuda, sabe? E o que tu acha que interfere em avanço da tecnologia e sociedade no teu trabalho? Tem muito impacto isso também? Sim, bastante. Quer dizer, em mão de obra, quer dizer assim também? Isso. Que nem a gente percebe a cada ano, assim, cada mais difícil a mão de obra no nosso município, né? Mas faz parte, né? Que nem ele até comentou do sistema, essa parte de tecnologia sempre vai ajudando bastante também. Sim, sempre, claro. Por isso que eu falei, aquela vez a gente foi, quando meu pai estava mais no mercado, era um sistema mais assim, o basicão, né? Não era tão assim moderno, sabe? Daí, quando eu optei ficar pelo mercado, daí eu fui atrás de um sistema melhor, né? Onde hoje ele, sabe, tipo, gera SPED, essas coisas, os relatórios, fica muito mais fácil, sabe? Tu consegue ver, o meu sistema hoje eu consigo ver quais são, tipo, os produtos mais vendidos, onde eu posso focar mais em cima dele, as ofertas, assim, conhecendo um pouco da nossa clientela, da nossa população, nossa localidade, enfim, ao redores, eu consigo no sistema ver, tipo, o que eles mais procuram, qual, sabe? Então, Tu acaba tendo uma ajuda para saber onde investir, né? sim, sabe, graças a Deus, hoje eu tenho uma equipe excelente, você pode botar. A gente tem uma equipe excelente hoje, assim, sabe?
resumindo o que eu disse antes. Eu perdi uma funcionária semana passada e até hoje não achei. Fui atrás já e até postei, mas até agora não apareceu ninguém, sabe? Eu não sei o porquê. Porque, sabe? Não sei se foi por causa da escala, de trabalhar final de semana, ou, sabe? Sabe? Tá um pouco assim nessa parte de mão de obra, sei lá, às vezes pode ser, às vezes por falta das empresas mesmo, às vezes não fornecer, às vezes não anunciar demais, não anunciar mais, sabe? Mas tá um pouco escassa, sabe? Sim. Que nem dá até pra ver que um dos temas muito abordados hoje na questão política, assim, é que nem o fim da escala 6x1. Então, todos esses movimentos, assim, coisas que a gente vê no nosso cotidiano, quem tenta aprender um pouco mais sobre política, acaba vendo que interferem nas pequenas ações, que é uma empresa familiar, assim. Bastante. Fica difícil complementar, assim, tipo, pagar 2 funcionários para cumprir a escala que seria para um edifício. Claro. Porque o custo hoje de manter uma empresa, hoje assim, sabe, às vezes as pessoas de fora, às vezes, né, acho que é tudo lucro, vamos resumir assim, lucro, tudo assim, mil maravilhas, mas, sabe, hoje os impostos são tão sobrecarregados, sabe, e muita taxa, tu quer fazer isso, hoje a vigilância também, sabe, claro, cumprindo a lei, com certeza, né, sabe, mas, sabe, a gente pensa em investir, a gente às vezes barra, né? Será que vale a pena? Entendeu? Às vezes o cara faz mais investimento, às vezes não, que a gente visa lucro, né? Toda empresa visa lucro, com certeza, mas não dá retorno, né? Todo investimento tem um risco, né? Claro, sabe? Então, quem tu falou, sabe? Hoje tu tem que ter mão de obra pra tudo, hoje em dia, sabe? Que nem presente no mercado, sabe? Final de semana, eu sei que é complicado trabalhar, sabe? Com certeza sabe? Como qualquer empresa familiar, qualquer em casa, né? Quando tá na lavoura lá, o fogo tá lá, exemplo, tem que trabalhar, não tem o que fazer. E o mercado é a mesma coisa, o mercado tá aberto, tem que ter gente para trabalhar. E para atender bem os clientes, né? E tipo assim, na questão da tecnologia que a gente estava comentando, muito se fala hoje de inteligência artificial. Creio que os modelos de linguagem que são usados, que nem o ChatGPT, que é muito conhecido, não interfiram tanto na questão do que tu faz ali, porque é um trabalho muito humano, né? Sim. Mas questão de automação de serviços, tipo mensagem automática, essas coisas, tu acha já interfere na questão do teu trabalho hoje em dia ou ainda não? Interfere, sabe? Eu até tô pensando em fazer um clube de vantagem já, né? Tô estudando já essa possibilidade de implantar no mercado. E é importante, cara, que tu vai ver hoje, assim, principalmente em mercados maiores, assim, hoje a gente tem mais setores especializados, tem pessoas que só fazem RH, tem pessoas que só fazem parte de sistemas, só, sabe, hoje em dia publicações ali, como é as postagens, marketing, isso, então, sabe, hoje tu tem que trabalhar em cima disso. E já engloba nessa modernidade dos aplicativos, como tu falou ali, esse chat GPT é revolucionário, né, cara? É revolucionário. Tudo que tu botar hoje ali, qualquer pergunta hoje tu pôr ali, ele vai te dar todo descrito, né? Mas, claro, no meu setor hoje pode ele ser ocupado, sabe? Mas eu não uso, né? Até o momento eu não estou usando, mas eu acho que vai ser importante, cara. Principalmente assim, essas coisas hoje em dia tributárias, eu acho principalmente assim, tipo tributos, essas coisas assim, eu acho que vai modernizar bastante. Principalmente com o Cefaz, né? Que nem hoje em dia, tudo que eu faço hoje, praticamente cada lançamento que eu faço hoje é direto via Cefaz. Cefaz é o do governo lá, né? Sim, vocês estão. E que nem um negócio que eu vi hoje, esses tempos de trabalho, a minha colega tem uma IA da Cefaz. Eu não sei no que se mexe aquilo, o que tu faz com aquilo, mas já tem. E tipo, tu acha que já tem alguma parte de automação nesse quesito? Tipo, quem tu quer calcular, você tem que calcular várias porcentagens em cima de um produto que já vem, né? Pra ter o preço final dele. Tu acha que tem alguma coisa que te ajude, que tu já consiga fazer direto, assim? Hoje em dia já? O meu sistema já faz esse cálculo. Sim, tipo, que nem veio um produto de Santa Catarina, que é uma tributação diferente do Rio Grande do Sul.
ele já faz essa correção, ou de São Paulo, exemplo, tipo, ele já calcula o tributo final. O meu sistema já automaticamente, quando eu lanço a nota lá de entrada, ele já faz esse cálculo, ele já me manda, ó, tipo, vamos só um exemplo, tipo, um refrigerante, que em Santa Catarina é R$2, mas quando ele chega aqui, ele me vende por R$2, ele me vende, exemplo, o cara vai vir, mas automaticamente quando ele chegar aqui, pra mim, ele vai estar R$2,45, entendeu? Com tributos já, essa diferença de alíquotas, né, de estado para estado, o meu sistema ele já faz essa correção, sabe? Ele já me dá, ó Vinícius, ó, esse é o preço final do produto, esse meu sistema faz isso. E que nem tu acha que hoje em dia, assim, pelo menos aqui na região do Vale e por aí, tu acha que tem uma concorrência de mercado aqui? Tu acha que é uma área que tá em falta quando vê? Acho que tu não tem essa visão, tipo, do comércio inteiro aqui, mas com base no que tu já vive ali no mercado, o que tu vê aqui. A concorrência sempre existe, né? Tu não pode se acomodar, né? Como acontece muitas empresas, às vezes se acomoda, às vezes, né, acontece perde clientes, né? Mas tu não pode, hoje no ramo, principalmente de supermercados, né? Hoje no Vale do Sol existem os tradicionais, né? Você sabe os mercados tradicionais do município hoje, que é ali o Solental, agora o antigo Carvalho, agora é o Serrano, tem o Chuplitz ali, tem o Nós, tem lá embaixo, daí pega a parte lá de baixo, lá mais, e tem o Colonial, então você tem mercados tradicionais do município, né? E eu acho hoje, sim, que a nossa concorrência hoje ela é Santa Cruz do Sul, né? Que são os atacados, né? Muita gente acaba indo por ir lá, porque hoje em dia por ser barato, por ter o aplicativo que eu falei antes. A gente vai inovando, entendeu? Inovando, aplicativo de vantagem, né? Tu acumula pontos, né? Ou tu compra tal X, tu ganha isso, né? Então existe. E hoje, querendo ou não, hoje todo mundo tem poder aquisitivo de carro, né? Bom, né? Todo mundo tem carro bom hoje em dia, todo mundo consegue ir pra Santa Cruz hoje, né? Agora a Cruz. Né? Mas tem alguma coisa mais que tu queira acrescentar que tu acha importante para essa conversa que a gente está tendo ali no mundo de trabalho, em relação na sociologia, na vida aqui no cotidiano? Acho que tem alguma coisa mais a acrescentar. O mundo tá bem competitivo hoje em dia, né? Não pode se acomodar. Hoje tu tem que sempre ficar inovando, tem que estar correndo atrás de inovações, que a gente estava comentando antes, sabe? Porque hoje em dia se acomodar perde espaço no mundo comercial, empresarial, até social, né? Principalmente social, né? Mas é tudo interesse. Se a pessoa tiver interesse, com certeza vai almejar suas conquistas buscar sempre, tipo, estudar mais, né? Tem o networking, é uma coisa muito importante que não se fala tanto que na região. Networking seria conhecer pessoas, ter boas relações com essas pessoas que podem te agregar um negócio. Não só aqui, mas no mundo, que nem agora, semana que vem, eu vou numa palestra lá aliás, uma exposição, que se chama Agras, onde vai todos as maiores empresas do Rio Grande do Sul, até fora, até na região sul, Santa Catarina, Paraná, as maiores empresas que tem hoje, assim, no mundo, principalmente do varejo, né? Vão estar em Porto Alegre semana que vem, outra semana, se não me engano. Vão estar lá, eu vou lá porque vai que eu arrumo uma parceria nova lá, um fornecedor novo, até um sistema novo, né? Onde o meu não tenha, posso alcançar um novo sistema, né? Enfim, cara, não pode parar hoje em dia no mundo hoje, pelo menos no meu ramo, né? Então, acho que seria isso, Vini. Muito obrigado por fornecer aqui o espaço pra gente estar gravando aqui. Muito obrigado pela conversa. Obrigado. E que nem o negócio que a gente está fazendo é muito importante, né? Até para o gurizada que tenham conhecimento. E, tipo, eu acho muito legal esse negócio que a Carol propôs aqui pra gente, porque mostra a visão do trabalho em vários ramos diferentes, né? Sim, com certeza. Então, muito obrigado. É isso. Valeu.
Então, se ficou até aqui, muito obrigado. Carol, dá um 10 pra nós, tá bom? Valeu. Só vai ficar um vídeo de 3 dias, mas esse detalhe. Tá, isso aí a gente vê. A Carol permitiu, né? Ela falou que podia ter 2 horas o vídeo. Pior, né? Tinha que fazer 1 hora e 59 minutos. Pô, isso ia ser massa, cara. Pano pra Imagina. manga tem, né? Só que ela não vai passar mais de um período, um Não trabalho vai, só. não 3 motivos para se divertir com o tigre mais famoso do Brasil. 1. Surpresas em cada rodada. 2. Tu. Pera aí. Acho que eu ratei agora. Pera. Ué? Ele vai repetir isso depois, eu acho, né? O que deu? Aperte para falar. Só não sei qual tecla tá. Deixa eu só testar. Vai testar uma por uma. Viu? Alô? Aí, ó. Tá. Olha, acrescentar. É difícil acrescentar uma coisa, né, cara? Não, assim vai dar, eu acho. Isso é detalhe. Cara, eu acho que tá bom. Vem aqui, ó. Deixa eu ler essa pergunta. Tá jóia. Pô, já deu quantos? 3 horas de áudio aí. Deixa eu ver aqui. Eu acho que tá bom, tá bom. Foi 17 minutos? Tá bom, Eu quero ver eles querem ver isso. Olhar isso. Só dar um tchau e deu. Tá. Tá, isso pode cortar. Claro. Mas tá foda, cara. Não bota no vídeo isso. Essa parte tá boa, finalzinho. Tá boa, né? Não, mas assim.